Vírus, assassino invisível. Esta equipe de médicos do Exército está se preparando para um combate, não devido à explosão de uma guerra, mas sim à explosão de um vírus. Esta é uma batalha onde um aperto de mãos pode ser mais fatal do que uma rajada de metralhadora. Onde o adversário atinge a casa dos bilhões. Onde nada é constante, a não ser o número de vítimas. Os vírus são criaturas que se situam no limite da vida. Não podemos sentir o seu gosto, seu cheiro nem vê-los, mas eles estão lá. No ar, na água, em todas as coisas vivas do planeta. São as menores e mais simples formas de vida na Terra. Entretanto, conhecem meios de entrar em nossos corpos, sequestrar nossas células e derrotar nossas defesas imunológicas. Os vírus são antigos. Alguns acreditam que são mais antigos que todas as outras formas de vida. E são pacientes. Quando não tem uma célula viva para invadir, eles esperam numa forma cristalina algo entre a vida e a morte. Alguns podem esperar durante séculos. Seu único objetivo é se reproduzir. Os vírus possuem esta finalidade. Viruses, when they're out there in the environment, are basically just pieces of genetic information wrapped up in a protein code or some other little bit of protection, vulnerable to all the elements in general, and just waiting for the next living thing that they can grow in to come along so that they can infect and propagate themselves. It's the form of life that cannot subsist. It doesn't have the machinery with which to live. It can only do so by entering and utilizing another cell for that purpose. E quando utiliza células humanas para essa finalidade, geralmente nós é que somos os perdedores. Doenças causadas por vírus são uma força tão poderosa na história da humanidade quanto as guerras e os desastres naturais. Influenza, a gripe. Os italianos do século XV a chamaram assim, pois acreditavam que fosse causada pela influência de estrelas e planetas. A varíola, que foi registrada pela primeira vez na literatura chinesa há 3.000 anos, agora está extinta. Existem 7 diferentes tipos de herpes. É provável que você tenha herpes agora. O curu é encontrado em tribos canibais da Nova Guiné. Não é um vírus, mas uma proteína infecciosa chamada prion. Cada resfriado que você pega pode parecer o mesmo, mas não é. Existem 100 diferentes vírus do resfriado. Você pegará pelo menos 50 deles em sua vida, e a lista continua. Vírus tão comuns como o da gripe ou tão mortais quanto o da AIDS. Viruses are a cause of a lot of misery. There's the viruses you catch in the office, the daycare center, that your kids bring home from school that cause minor disease. We don't diagnose viruses specifically, so that we often pass them off and we don't pay the kind of attention to them that we might. Sempre foi difícil detectar um vírus. Até mesmo os mais poderosos microscópios ópticos podiam ampliar objetos até somente 2.000 vezes. Eles revelavam um mundo de bactérias e criaturas unicelulares se alimentando, se movimentando e se multiplicando. O que não se podia ver era o fantasma que destruía as células com uma eficiência impressionante. Na década de 30, cientistas alemães inventaram o microscópio eletrônico e puderam finalmente ver um vírus com uma ampliação de 7.000 vezes. Em vez de projetar raios de luz insuficiente aos objetos, utilizava minúsculos elétrons para aumentar a imagem. Uma olhada no microscópio eletrônico alterou instantaneamente a maneira como as pessoas definiam os limites da vida. Foram descobertos organismos tão pequenos que bilhões e bilhões deles poderiam se encaixar em um único pontinho da tela de sua televisão. Capturados pelos elétrons, os vírus foram revelados como esferas, espirais e muitas outras figuras geométricas. Pareciam simétricos demais para serem vivos.
Nas telas dos computadores de hoje, os vírus se parecem com enfeites de uma árvore de Natal extraterrestre. Este é o vírus da AIDS. Seu centro contém a informação genética necessária para que o vírus se multiplique. It's a package of nucleic acid, of genetic material, enveloped in a set of proteins that allow this virus to utilize a cell for its own replication, because it cannot function independently, it cannot multiply independently. Os genes são protegidos por uma camada muito fina. Essa camada é salpicada de moléculas que permitem que se agarrem à célula-alvo e consigam entrar nela. There are certain receptor mechanisms, they come together, they attach, they don't attack, they attach, they're incorporated, and they use the cellular mechanism for its own multiplication. It acts as a parasite. It uses these organized systems for its own survival. A célula-alvo não precisa ser humana nem mesmo animal. O vírus da tulipa tem sido usado desde o século XVI para possibilitar a variação de cores das tulipas ornamentais. Nada é pequeno demais para um vírus. So, naturalists observe a flea, and smaller fleas that on him prey. And these have smaller fleas to bite them, and so proceed ad infinitum, infinitum, infinitum. Isso mesmo, até os germes podem pegar germes. Um exemplo, o bacteriófago T4, um vírus que ataca a bactéria, chega, se fixa e empurra seu DNA através da membrana da célula. Uma vez lá dentro, o DNA viral sequestra a célula e a obriga a produzir mais vírus. Em alguns minutos, a célula inchada explode, liberando centenas de novos vírus para infectar outras células. Os vírus humanos trabalham da mesma maneira e quando as células humanas são danificadas, as pessoas ficam doentes. Os vírus são altamente especializados. A raiva tem como alvo o cérebro. Diferentes vírus do resfriado atacam células que revestem o nariz. A cachumba infecta somente as glândulas salivares. A hepatite se estabelece no fígado. Os vírus são o equivalente biológico das bombas inteligentes e as células são o alvo. E tem sido assim há milhões de anos. Na antiguidade, as pessoas não conheciam o vírus, mas sabiam que ficar doente era a pior coisa que poderia acontecer. De onde vieram essas doenças? Foi a ira dos deuses? Mau agouro? Feitiçaria? A grande peste vermelha que apareceu nas guerras do Peloponeso no século V a.C. pode ter sido tifo, ou escarlatina, ou mesmo sarampo. A varíola era a praga da Idade Média, matando muitos e deixando sobreviventes permanentemente desfigurados. Quando os arqueólogos do século XX abriram as tumbas do Egito, encontraram referências sobre o que poderia ter sido poliomielite. Mas as doenças do passado estavam limitadas no tempo e no espaço. O mundo ainda não havia experimentado epidemias virais em escala global. Pandemia. Um dos piores desastres naturais já registrados na história foi causado por um vírus. A pandemia de gripe de 1918 atingiu todas as principais cidades americanas, derrubando as pessoas onde estivessem. There were at least 20 million people killed worldwide, and it's probably the worst pandemic the world has ever known. There were more people killed from influenza than there were from the First World War. A causa do problema foi justamente a guerra.
Se ela não tivesse ocorrido, o surto de gripe daquele ano teria ficado isolado. Quando as tropas aliadas se encontraram no norte da França para trocar tiros com o inimigo, também trocaram um tipo letal de vírus da gripe. Foi assim que tudo começou. It then went from France to the United States and disseminated from Boston. Em Fort Devens, Massachusetts, um caso de gripe se multiplicou em mais de 6.000 casos entre 1º de setembro e 18 de setembro. Levou somente 17 dias. A Índia perdeu quase 4% de sua população. O Alasca, 8%. Nos mares do sul, a taxa de mortalidade foi de 20%. People were absolutely panicked because somebody could be playing bridge one night and they would be dead the next day. And so they did all kinds of things. They were wearing face masks and, in fact, the police all wore face masks. They were carrying little pouches of garlic and onion. Just anything that they thought would protect them from the flu. Não tinham ideia de que estavam deixando exposta exatamente a parte por onde a gripe penetrava no corpo, o nariz. Nothing was known about how to cope with it. And that is something that began to emerge when we got into the 1930s, 1940s, and 1950s. By that time, there was enough knowledge and experience and the development of techniques to make it possible to proceed. Never before in history have doctors been able to do so much to preserve your health as they can today. And almost everywhere in medicine, the parade of advances that will benefit countless millions has just begun. As vacinas se tornaram o sonho dos cientistas. Elas prometeram livrar o mundo de moléstias virais. Curiosamente, a palavra vacina deriva de uma doença chamada vaccina, a varíola bovina. No século XVIII, as ordenhadoras eram famosas pela beleza. Elas pareciam estar livres da varíola. Um médico rural chamado Edward Jenner observou que uma quantidade surpreendente de ordenhadoras sofria de uma doença suave parecida com sarampo, que era denominada varíola bovina. Chamada oficialmente de vaccínia, Jenner extraiu o vírus de feridas e infectou uma criança, seu próprio filho. Depois, inoculou o garoto com o vírus vivo da varíola. Foi extremamente arriscado, mas funcionou. A injeção inicial de varíola bovina causou uma moléstia branda, mas suficientemente parecida com a varíola a ponto de seu corpo desenvolver imunidade para as duas doenças. We have evolved our own defense mechanisms over the years. We know this as the immune system, which is a very complex system containing many different kinds of cells and functions, whose major purpose, by and large, is to recognize what's foreign and attempt to rub it out. O sistema imunológico possui 3 funções importantes trabalhando em seu organismo agora, neste exato segundo. Os anticorpos são proteínas que se aglutinam à superfície do vírus, levando-o à morte. Os glóbulos brancos do organismo se instalam nas células infectadas pelo vírus para destruí-las. Quando você é infectado por um vírus, as células de memória imediatamente reconhecerão o vírus se ele invadir o seu corpo novamente. É por isso que as vacinas são tão eficazes. O organismo lembra como o vírus falso se parece e pode protegê-lo quando o vírus verdadeiro aparece. Uma das maneiras mais comuns de se fazer uma vacina é desenvolvê-la em um hospedeiro que não é o natural. Embriões de galinha são utilizados para desenvolver vírus humanos tais como febre amarela, sarampo, cachumba e gripe. Influenza has been grown in eggs for many, many years. It's our standard way of producing virus. It can also be grown in tissue culture and grows very well in tissue culture, but you can't produce enough tissue culture to make large doses required for industrial use. Todos os anos, o vírus é injetado em ovos.
Depois de diversas transferências de ovo para ovo, o vírus terá se adaptado a se desenvolver em células de galinha e não em células humanas. Quando injetado em uma pessoa, se parece bastante com o inimigo para causar imunidade, mas não é suficientemente forte para causar a doença. O vírus da gripe encontrou uma maneira de enganar o sistema imunológico ao sofrer mutações, alterando a maneira de sua aparência. Algumas vezes sofre pequenas mutações, em outros anos a alteração é radical, e aí ficamos indefesos. Sometimes you can get partial immunity, which will give you some protection. But when we have what we call a shift, that is usually what occurs when we have major epidemics. Then the immune system doesn't recognize the flu at all. Bears no resemblance to anything the antibodies have seen before. A capacidade de um vírus se modificar depende do que ele é feito. A maioria deles tem o seu material genético organizado como DNA, a dupla hélice que carrega as características hereditárias dos seres vivos. Esses vírus se mantêm estáveis de geração em geração. Na reprodução, o DNA se divide como um zíper e cada metade se reúne com outras substâncias para formar um novo DNA igual ao anterior. The DNA viruses have a nice copy editing system, so they will correct their own errors, which means that the frequency of mutation is low. The RNA viruses do not have those. And this explains why RNA viruses are so variable. These viruses change all the time. É por isso que a vacina contra os vírus de DNA, como o da varíola, tem funcionado ao longo de décadas. Enquanto a cada ano é necessária uma nova vacina para os vírus de RNA, como o da gripe. Esta biblioteca congelada é a coleção da doutora Herlocker de linhagens do vírus da gripe desenvolvida ao longo dos anos. Esses vírus não estão mortos, estão somente dormentes. Cada frasco representa um ano diferente, uma linhagem diferente. Se você aquecesse e inalasse a gripe safra 1980, provavelmente ficaria doente. Algumas safras de gripe são mutações espontâneas. Outras epidemias podem ser seguidas até chegarmos aos patos e porcos e terminam com nomes como gripe suína, gripe de Hong Kong ou gripe asiática. Pois geralmente são provenientes de países onde as pessoas vivem perto desses animais. A gripe possui a vantagem adicional de saltar de uma espécie para outra e cada vez que isso acontece, a linhagem sofre mutação. We have the ducks pooping in the water. You have the pigs drinking the water. And pigs are supposed to be the mixing vessels. So you have the genes from the avian, from the ducks, mixing up with the pigs' influenza genes, and you can get a whole new strain. E isso significa muito trabalho para os cientistas da Organização Mundial de Saúde e do Centro de Controle de Doenças em Atlanta, nos Estados Unidos. A cada ano é uma corrida contra o relógio. CDC Influenza Surveillance Laboratory. Informações são coletadas nos centros de vigilância da gripe em todo o mundo e utilizadas para prever qual linhagem está surgindo. Quando isso é determinado, uma nova vacina é desenvolvida, se houver tempo para isso. É difícil para nós imaginar um mundo sem vacinas para doenças como gripe, varíola ou pólio. Na primeira metade do século, as pessoas entravam em pânico quando as crianças apareciam com febre e dores musculares. Podia não ser nada, mas também podia terminar com as crianças passando o resto da vida em um cilindro pressurizado, apelidado pulmão de ferro. In my own lifetime, I was aware of the effect of viruses. In 1916, for example, which was 2 years after I was born, there was this severe polio epidemic in the United States, particularly in New York City. And then again, in 1918, 1919, there was the severe influenza epidemic. And in both instances, the effect was quite devastating. Now, I, of course, was too young to understand the significance of that, but I do remember the crippled bodies and coffins.
Ninguém sabia por que a polio causava paralisia ou morte. Muito menos que podia ser transmitida por alimentos contaminados, água ou saliva. Remédios caseiros ou profiláticos nasceram do desespero. Quando a polio atingiu Franklin Roosevelt depois de ele ter nadado em um lago gelado, as pessoas acharam que água gelada poderia ter sido a causa. No final da década de 40, o jovem Jonas Salk estava a caminho de se tornar um herói para pais e mães do mundo inteiro. My whole life has been devoted to being a physician. And this is the way in which I chose to practice medicine. And so this is what the pattern of my life has been, to try to either prevent disease or heal or cure in some way. Sua maior conquista aconteceu quando os cientistas da Universidade de Harvard encontraram uma maneira de desenvolver o vírus da polio em grande quantidade. Só que conseguiu a matéria-prima necessária para desenvolver a vacina. My whole approach to this, that one could immunize against a virus disease without experiencing infection. Until then, it was believed that you had to experience infection, as in the case of smallpox, rabies, and an attenuated form of the virus. Em seu laboratório na Universidade de Pittsburgh, Salk matou o vírus da polio com formaldeído para evitar que causasse a doença. Em 1955, depois de primeiro experimentar em si mesmo, começou a inocular crianças. O vírus morto alertava o sistema imunológico delas sem deixá-las doentes. Esta foi considerada a maior descoberta na história da medicina. Somente nos Estados Unidos, 2 gerações cresceram sem conhecer a angústia dessa doença. It was all in a day's work, I like to say. And it was appreciated, especially by your parents, for whom fear was lifted. Já em 1935, um bacteriologista qualificou a batalha contra as doenças como uma das últimas aventuras de verdade no mundo inteiro. The dragons are all dead, and the lance grows rusty in the chimney corner. About the only sporting proposition that remains is the war against those ferocious little fellow creatures, which lurk in the dark corners and stalk us in the bodies of rats, which fly and crawl with the insects, and waylay us in our food and drink, and even in our love. Hoje, os novos cruzados lutam contra o menor dos monstros que se esconde no mundo da pobreza. O rotavírus, um micróbio transmitido pela água que mata mais de 5 milhões de crianças todos os anos. 5 milhões, principalmente nos países subdesenvolvidos. Na guerra contra o rotavírus, este é o campo de batalha, uma vila no norte do Pará. O lugar é chamado Terra Firme, mas foi construída em palafita sobre o rio Guamá. O rio Guamá é a única água corrente aqui. É o sistema local de esgoto. Infelizmente, é também de lá que vem a água que abastece o lugarejo. O rotavírus ataca o revestimento do intestino delgado. Como se o organismo tentasse eliminar a irritação, a criança apresenta diarreia grave. Portanto, cada vez que a criança utiliza o rio como banheiro, o vírus está livre para ser ingerido por um novo hospedeiro e completa o ciclo. Em colaboração com a Organização Mundial da Saúde, o médico Alexandre Linhares, junto com sua equipe do Instituto Evandro Chagas de Belém, estuda o rotavírus e tenta auxiliar as jovens mães a lutar contra a doença. Mas o combustível para ferver a água é escasso. E saneamento é difícil nas favelas da região amazônica. The virus is so stable that human-to-human transmission perpetuates in the community. We know that improving sanitation conditions, improving hygiene is very important, but it's not sufficient in order to control rotavirus diarrhea. It is necessary to have an effective vaccine.
Os pesquisadores monitoram a saúde das crianças e testam seu sangue para estudar como elas desenvolvem anticorpos ao vírus. Eles fazem teste em campo, avaliando a eficiência de uma vacina experimental. Essa vacina, se aprovada, poderia salvar 800 mil crianças por ano. Isso iria exigir imunização em massa, mas esta é uma área onde a Organização Mundial da Saúde já possui muita experiência. Em 1967, foi decidido eliminar uma doença, a varíola. We have never driven any infection to extinction. Smallpox was the very first time that finally the world got together and decided that if we were going to cause species to go extinct, let's do it for a good purpose, for a change. Equipes internacionais de médicos e enfermeiras foram enviadas de porta em porta atrás do último caso de varíola na Somália. And it's absolutely amazing to see the way they did it. They had groups, teams of doctors and nurses, and go all around the world in the deserts, in the Sierras, and all around every country in the world. They vaccinated everybody. O vírus da varíola só pode se desenvolver na espécie humana e a vacinação evitou que se espalhasse para novos hospedeiros. Portanto, quando a última vítima se curou, a cadeia de transmissão foi quebrada para sempre. A varíola, a doença, desapareceu da Terra em 1978. O vírus da varíola ainda existe. Estes corredores levam ao que pode ser o último lugar de descanso desses vírus. Somente 2 dessas coleções existem no mundo. São mantidas em Moscou e aqui no Centro para Controle de Moléstias, em Atlanta. A Organização Mundial da Saúde quer que sejam destruídas, mas nem todos concordam. We didn't want to totally eliminate the virus stocks because we didn't really understand the virus and what made it tick. It's part of the whole basic fundamental argument about diversity, biological diversity. Can we afford to lose these organisms that have established themselves in a particular ecological niche? That the greater danger is the possibility of smallpox accidentally escaping from a freezer somewhere where there might be a forgotten stock stored, or years from now where after people have forgotten about it. A ideia de que a varíola pode escapar e se disseminar em populações não imunizadas parece ficção científica, mas isso aconteceu de verdade há centenas de anos. Em 1519, Fernando Cortés invadiu o México e derrotou centenas de milhares de astecas. Fez isso com menos de 600 homens, alguns cavalos, armas primitivas e uma arma que não sabia que possuía, um vírus desconhecido no Novo Mundo. Os astecas e seu sistema imunológico ficaram sem defesa. When Montezuma saw some of his own relatives dying of smallpox suddenly, you can imagine that he felt perhaps this was a signal from some superior being, from supernatural forces, that he was not supposed to resist. And clearly the psychological as well as physical damage wreaked by this on the Aztecs must have been considerable as this disease spread through the young men and laid them low faster and more surely than any weapons could. Aquilo que muitas vezes se atribuía à vontade de Deus era, na verdade, uma obra do homem. Desta vez, a transmissão do vírus pode não ter sido tão inocente. De acordo com alguns historiadores, o comandante militar da colônia inglesa de Massachusetts ordenou a distribuição de cobertores infectados com varíola às tribos indígenas locais. As grandes explorações se tornaram um veículo para o vírus. Hoje, as coisas mudaram. Eles apenas se tornaram mais eficientes.
Comércio global. Superpopulação. Cidades enormes. Progresso. Mas o progresso cobra um preço alto. Nós continuamos a criar estradas para o que os cientistas hoje chamam de emergência viral. Um caminho pelo qual os velhos vírus saem de seus recantos para procurar novos hospedeiros. As people introduce themselves into environments that used to be inaccessible to human habitation and to human exploration, suddenly these viruses spring out. And they spring out at us because we're putting ourselves there, and we're putting ourselves in their path. And so in many cases, these viruses that seem to come out of nowhere really do come from somewhere. They come from nature. They're just like all other life forms. They've been there. And what's new is the opportunities we have given them, without realizing it, to meet new people. Entre os ambientes naturais que ainda restam no planeta, poucos estão mudando mais rapidamente do que as florestas tropicais. Especialistas estimam que 90% das 14 milhões de espécies na Terra são desconhecidas por nós. E todos esses animais e plantas desconhecidos podem abrigar vírus desconhecidos. Isto é o que temos que encarar quando destruímos as florestas tropicais. I think we're going to see emergence of more disease, and I think everybody would agree we need people out there who are familiar with the diseases in local areas, who can describe the trends in diseases, and who will see a new disease when it comes along. Everybody's got the fever. That is something you all know. O médico brasileiro Hélio Cardoso Saraiva faz parte de uma equipe de cientistas que tentam detectar o surgimento de novos vírus. Seu trabalho? Isca. Saraiva é uma isca para insetos. Ele espera pacientemente sob as árvores da Amazônia as picadas dos mosquitos. Augusto e seus colegas fazem parte de um sistema de alerta precoce para o arbovírus. Os arbovírus são carregados por insetos que vivem na copa das árvores e no chão da floresta. Os mosquitos aparentemente não acham nada curioso um homem crescido seminu no galho de uma árvore a 20 metros acima do chão, mas rapidamente descobrem que não existe almoço grátis. Os mosquitos e seu carregamento de vírus acabam subitamente congelados em nitrogênio líquido e viajam 16 quilômetros até o Instituto Evandro Chagas, em Belém. No laboratório, pesquisadores descongelam os insetos e os selecionam em um microscópio. Esses mosquitos podem estar mortos, mas seus vírus estarão intactos, esperando pelas condições apropriadas para retornar à vida. Em outra fase do projeto, os mosquitos são esmagados e transformados num líquido. Essa sopa verde de mosquitos é então injetada em ratos de laboratório. Alguns irão desenvolver problemas de locomoção. Uns irão morrer dentro de algumas horas. E outros irão desenvolver infecções a partir dos mais assustadores vírus conhecidos. Doenças como a febre amarela. O Instituto já isolou 30 linhagens de vírus que causam doenças no homem.
Somente nos mosquitos, o Instituto encontrou 40 linhagens de vírus que o mundo nunca havia visto. É uma peculiaridade de nossos tempos que pneus usados sejam um grande negócio. Eles são embarcados dos países pobres para serem recauchutados e reciclados. Pneus velhos acumulam água, que é o lugar favorito para a procriação do Aedes aegypti, o mosquito hospedeiro do vírus que causa a dengue. As pessoas que conhecem a doença denominaram-na assim devido à dor dilacerante que causa nos músculos e juntas. Uma febre de quebrar os ossos, dizem. This mosquito was introduced from Asia into the United States in shipments of used tires around 1980 in Houston, Texas. And the same shipments, similar shipments of used tires also introduced the same Asian mosquito from its home in Asia into Brazil and into South Africa. Insetos não são a única maneira pela qual os vírus viajam. Durante a Guerra da Coreia, milhares de soldados foram atacados por uma estranha febre que mais tarde foi denominada a partir do rio Hantan da Coreia. O hantavírus causava hemorragia, problemas nos rins e depois morte. Foi depois descoberto que era transmitido pela urina dos ratos que viviam nas plantações de arroz. Uma doença semelhante apareceu subitamente no sudoeste dos Estados Unidos em 1993. Detetives do Centro de Controle de Doenças rapidamente descobriram o grupo do hantavírus, também transmitido pelo rato. Once we had the rodent reservoir, then we had an opportunity to try to plan specific strategies so that people could avoid those particular kinds of rodents. Evitar os roedores é tudo o que podemos fazer. Atualmente ainda somos vulneráveis ao hantavírus. Não há tratamento eficaz e os surtos são impossíveis de prever. Nada mostra mais completamente nossa vulnerabilidade que a AIDS, a doença causada pelo HIV. É um vírus cuja marcha implacável ao redor do mundo continua a transformar a história deste século. O HIV desafia os pesquisadores. No Instituto Salk, no sul da Califórnia, o Dr. Salk voltou sua atenção para a AIDS. Ele aceita a ideia de que tenha sido uma mutação de um vírus do macaco que apareceu pela primeira vez há muitos séculos. It moved into the human population, very likely as a result of the ritual use of monkey blood. And then it remained at a low level of frequency, probably in villages where it was contained. And then, as civilization began to expand and travel became possible, not only in airplanes but in trucks and other forms of transportation, and people moved about, they simply spread it. O HIV, vírus da imunodeficiência humana, é de uma família de vírus de rápida mutação, os vírus de RNA. This HIV virus, which is really very smart, not only will go into the immune system and kill the immune system, but it doesn't do it immediately. It can remain latent for a long period of time. It uses this property of retroviruses to make a DNA copy of itself, which will go into the host, integrate there, and where it can remain silent. And then the killer cell cannot do anything, just sees the cell, it's a nice cell, cannot see that inside there is the invader is hidden. So the fact that the virus can be hidden makes it extremely difficult to fight. É por isso que existe uma campanha mundial para ensinar as pessoas sobre as maneiras de interromper a disseminação da doença. Janine woke up in a cold sweat with one thing echoing through her brain. Who was this guy in her bathroom? Meanwhile, Barry was thinking, whose bathroom am I in? Janine remembered going to the party. How did I get myself into this? What about AIDS?
We know now that this is the worst epidemic we can think of because the virus, once it infects, stays in the body for life and continues to wreak havoc. And even though it's very poorly transmissible from person to person, it gets a lifelong opportunity to transmit itself. A busca da cura da AIDS une os pesquisadores de todo o mundo. Eles trabalham em tudo, desde a arrecadação de fundos até a conscientização das prostitutas nas favelas mais pobres de Nairobi. As discussões enfocam o fato de que algumas pessoas que foram expostas ao HIV não apresentam AIDS. Essas mulheres representam os primeiros casos de imunidade natural ao HIV. Following that evidence of an experiment in nature, which is very much like what is being observed in Kenya, it begins to suggest to us what would be the strategy that should be used in developing a vaccine. If we can begin to understand the nature of the relationship and how it functions, then we can develop strategies to cope with it. And the fact that there is clear evidence in humans that there is such a thing as a successful interaction with HIV is all that we need to know. That tells us it's possible. Nature's telling us something. Ainda vende bem o livro de Michael Crichton, de 1968, sobre corajosos cientistas e o exército americano lutando contra um organismo microscópio fatal chamado de linhagem de Andrômeda. A ciência e a ficção científica não estão mais tão distantes. We have an alert. Location, time of alert, now. No Fort Detrick, em Maryland, equipes médicas das tropas especiais do exército americano estão em alerta 24 horas por dia. Se um soldado apresentar uma doença fatal, infecciosa ou não identificada, ou as três coisas juntas, esses médicos saem no primeiro avião base da Força Aérea de Andrews, a 72 quilômetros de Washington. Eles trabalham em um local mais conhecido pela pesquisa de guerra biológica. Essa equipe pode estar na linha de frente na guerra contra vírus emergentes. Estão preparados para encarar algumas das piores doenças do mundo: Ebola ou febre do macaco verde. Relativamente recente e incrivelmente fatal, o Ebola foi identificado pela primeira vez no Sudão e no Zaire em 1976. Em 1989, ameaçou infectar uma comunidade nos Estados Unidos a somente 110 quilômetros da base militar de Andrews. Felizmente, foi somente uma ameaça, mas muitas vezes esse não é o caso. Uma pessoa que tivesse o azar de contrair algum tipo de doença, conhecida ou não, poderia rapidamente seguir para Maryland. Ready? 1, 2, 3. 2, 3. Good. Stop. Seria uma viagem estranha, com o paciente observando toda a movimentação de dentro de uma maca isolada. Depois, em uma cápsula hermeticamente fechada em um avião de carga. O vírus, a vítima e os médicos estariam nos compartimentos lacrados do instituto. Os trajes espaciais pressurizados os fazem parecer miniatura de balões. Mas se a roupa tivesse um vazamento, o ar sairia, mas não entraria. Os médicos passam por duchas desinfetantes para uma sala onde o ar é cuidadosamente filtrado, onde dejetos passam por esgoto envolto em cimento para serem esterilizados. Quando o paciente está acomodado, o trabalho pode começar.
Em um tipo diferente de quarto de hospital, os vírus estão na realidade sendo utilizados para ajudar e não para ferir. I think it would be wonderful poetic justice to think that viruses, our enemies, could be used to help cure genetic diseases. I think in the future we can expect to see more and more of viruses being used in gene therapy and obviously intentionally as vectors for introducing new genes. Pesquisadores estão em estágios iniciais de utilização da habilidade do vírus para entrar em uma célula e alterar defeitos inatos do código genético. Estão sendo efetuadas experiências para colocar um gene que falta em pessoas com fibrose cística. Neste caso, a parte de um vírus do resfriado que faz você adoecer é apagada e substituída por um gene necessário para a cura da fibrose cística. Depois, ele é liberado para fazer o que os vírus do resfriado fazem. Se direcionam para as células do trato respiratório. Mas em vez de invadir a célula com seu próprio objetivo, entregam o DNA que estava faltando. A relação entre o vírus e a espécie humana continua a evoluir. Da mesma maneira como eles sempre nos usaram, nós estamos agora usando os vírus. Mas o menor inimigo da humanidade não irá desaparecer. As soon as we conquer one virus, there's going to be a whole host of other emerging viruses. And I don't think that we'll ever really eliminate viruses. I think if a virus comes along with a broad enough host range, that we could suffer real serious depredation in the number of people in our species. I think you have to consider that as a real possibility. I don't want to be a doom prophesier or say what's going to happen tomorrow or so on, but I think that HIV should have run the wake-up call. HIV, the AIDS pandemic, I think should be a lesson to all of us, and it's sad that we have to pay such a heavy price to relearn a lesson we've known for many years, that the infectious diseases will never disappear. We can push them to the margins of our existence. We can try to control them. By and large, we can learn to live with them, but we have to learn to deal with them, and we have to deal with them. We can't just ignore them. Viruses are part of nature. Can we not accept the fact that they're part of nature and so are we? It's all here. If you want an exclusive right, we're going to have to accept viruses. They're not going to go away. Estamos em combate mortal com as mais simples criaturas da Terra. E o melhor que podemos esperar é uma trégua. A alternativa a isso é uma catástrofe. A humanidade, feliz em se considerar a obra-prima da criação, pode ser vítima a qualquer momento de pedaços de material genético que vagam sem destino, na fronteira entre a vida e a morte.